Oiê! Que bom que você clicou nesse vídeo e está aqui hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse momento de reflexão, de autoconhecimento, de troca. Se você ainda não me conhece, eu sou a Raíssa Zocal e eu te convido a me acompanhar pelas redes, pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo podcast, que agora estão tendo mais vídeos ali. E aqui vai uma reflexão sobre uma das maiores verdades do autoconhecimento, mas também mais desafiadoras, né? Não é todo mundo que está pronto, que está pronta para essa verdade. E se te assustar um pouco, continua comigo, que eu tenho certeza que em algum momento dessa reflexão alguma coisa vai ressoar para o seu coração, vai fazer sentido para você. Possivelmente, assim como eu, você sabe que somos espelho e reflexo. E muito daquilo que a gente vê no mundo, no nosso mundo, é muito mais nosso do que do mundo. A beleza que você enxerga no outro, ela está em você. E isso vale para o contrário também. E é aí que fica um pouco mais desconfortável, né? Quando a gente olha o outro lado também. Porque enquanto a gente está num lugar que é sobre o outro, é mais confortável. Só que quando a gente começa a olhar que é sobre nós também, aí aperta mais um pouco. Então eu te convido a ficar nesse vídeo, independentemente do que esse tema trouxe à tona para você. Pode ser até uma coisa, nossa, eu já cansei de ouvir falar sobre isso, eu sei tudo sobre isso, ok, né? Também, mas ainda assim eu te convido a permanecer. E depois no final me contar o que mais fez sentido e ressoou para você. Há alguns meses eu compartilhei uma reflexão super breve que começou dizendo: a gente vai incomodar pessoas em algum momento das nossas vidas. E de fato, eu quero continuar nela. Mas repercutiu, um monte de gente compartilhou e comentou e adorou. E quando eu postei o outro lado, quando alguma coisa que a gente enxerga no outro incomoda nós, a gente precisa olhar internamente o que existe em nós que se identifica com aquilo ou por que a origem. E aquela lá flopou, né? Então você imagina o porquê. É muito mais fácil, né? A gente olhar desse lugar, né? De que tá tudo ok com a gente e quem tem que fazer o trabalho é outra pessoa, né? E esse vídeo é sobre muita coisa. Confesso que foi até desafiador organizar as ideias para trazê-las aqui, mas partindo, né, dessa reflexão que repercutiu e é muito verdadeira, que a gente vai incomodar pessoas em algum momento das nossas vidas. Às vezes, simplesmente por ser quem somos, ou por nos posicionarmos na vida, no pessoal, no profissional, por ter, às vezes, a coragem de ser quem somos, ou a coragem de não agradar. E mesmo sendo mais neutras, ainda que autênticas, né? Porque eu não tô falando de uma pessoa sem noção, né? Porque existem pessoas difíceis, pessoas sem noção. Ou pessoas muito intensas, né? E extremas. Um parênteses importantes, aqui eu não estou me referindo a situações extremas, abusivas, de violência, narcisistas, agressivas ou nada disso, né? Porque quando a gente fala sobre esse tema, né, que a gente está constantemente lidando com a nossa própria projeção, com o nosso próprio mundo interno, né, que aquilo que a gente vê no outro existe em nós, é muito delicado, né? Então por isso esse parênteses assim é realmente assim de um lugar de muita maturidade emocional e espiritual, né? Você realmente ter essa conversa honesta com você e olhar com honestidade também para as suas relações e para as dinâmicas das suas relações, né? Então, parênteses fechado, voltando aqui para o conteúdo desse vídeo, porque é muito interessante, eu imagino que assim como para mim, para você também, como algumas coisas vão se revelando aos poucos, ou ao longo da jornada, ou quando a gente está pronta e pronto para ver, né? Geralmente é assim, as coisas vêm à tona quando a gente expandiu a nossa percepção para olhar coisas que talvez a gente não tivesse notado antes, né? Dos últimos anos para cá, eu comecei a notar que eu incomodava certas pessoas e mesmo de um lugar neutro,
E não porque eu quero agradar, ou porque eu acredito que eu sou uma pessoa mais neutra, né? De acordo com o contexto, ainda que autêntica, né? Mas um pouco mais introspectiva, né? Assim, se eu tô num grupo, eu não sou aquela pessoa que chega, oi gente, estou aqui, cheguei, né? Tem pessoas que são mais assim, e é uma característica da pessoa. Eu sou uma pessoa mais reservada, né? Já fui diferente, né, na minha infância e adolescência, mas hoje eu já sou um pouco mais recolhida. E eu, mesmo assim, eu percebi, né, ao longo da jornada, né, e de uns anos pra cá, principalmente, umas coisas específicas, como eu incomodava certas pessoas e eu comecei a perceber como aquilo me incomodava, e eu sempre fui uma pessoa que me importei genuinamente com outra pessoa e com a harmonia, né, do todo, não por um lugar de validação e aprovação, mas por um lugar de gentileza, de harmonia mesmo, sabe? De, nossa, vamos estar bem todos e todas, né? Não é sempre possível, mas é tão bom quando é, né? E nessas situações específicas, eu comecei a perceber que não era sobre mim. E demorou muito para eu perceber isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito autorresponsável, então, e muito crítica comigo mesma. Quando alguma coisa assim acontecia, né, algum desconforto nesse sentido, eu olhava para mim e pensava, o que será que eu fiz que pode ter incomodado? Ou será que eu fui invasiva? Ou aquelas coisas que a gente fica, né, pensando, refletindo sobre nós, tipo um overthinking, assim, tipo, pensando demais sobre uma coisa. Eu já fui muito assim, hoje em dia não, graças a Deus. Mas ainda assim, eu sou muito reflexiva, sou muito autorresponsável, e a minha tendência sempre foi a me criticar um pouco e me sentir culpada, responsabilizada. Hoje em dia eu já ressignifiquei muito disso, né? Ainda tenho o meu senso crítico alto, mas eu comecei a perceber como era do outro, né? E ao passo que antes alguma coisa me feria, me fazia sentir incomodada, rejeitada, não amada, não escolhida, eu comecei a me libertar disso e falei, isso não é sobre mim. E mais uma vez de um lugar de muita autoconsciência. Não é que a pessoa chega lá causando super intensa, incomoda todo mundo e acha que é sobre o outro, né? Não é sobre situações extremas nem nada. Mas eram situações muito assim, normais, sabe? Que eu tava tentando ser bacana com minha verdade, né? Não assim, vou ser boazinha e legal, absolutamente não sou essa pessoa. Mas, né, fazendo um esforço pra ter uma harmonia ou criar uma conexão, enfim. Então, em alguns momentos, né, que eu obviamente lembro na minha vida, assim, e na minha mente agora, em algumas situações específicas, eu não fui bem recebida ou acolhida ou o que seja. Mas eu comecei aos poucos, justamente como eu já tenho dito, a me libertar disso e começar a separar muito bem o que é meu e o que é do outro. Porque para mim também sempre foi desafiador, porque eu sinto muitas coisas. Então é como se constantemente eu estivesse lidando com um oceano de vibrações, né? Que não é só o que a pessoa fala, ou o que aquele grupo está falando, mas é aquilo que eu estou sentindo e está vindo. E a gente sabe, né, que a nossa percepção precisa estar pura e limpa, porque senão a gente também, né, acha que é a nossa intuição, o que está sentindo, mas é tudo na nossa mente, né? E ao longo dos anos, há muito tempo, eu fui praticando isso e compreendendo realmente o que é meu, né, ou o que eu acho que estou sentindo, ou o que realmente está ali, né, de alguma forma. E muito claro, né, porque às vezes é muito claro. E ainda que seja um limiar sutil, né, entre a nossa intuição e os enredos da nossa mente, existem coisas muito certeiras que vêm, né, e que não tem como ser. A mente é o que chega depois interrogando tudo e duvidando de tudo, mas o que foi ali aquela primeira sutileza que você sentiu ali muitas vezes, na minha experiência, né, e na minha jornada de compreensão do meu ser, eu sei o que é e o que não é. Então, como eu tinha acesso a essa informação, aquilo me baqueava. E eu já me sentia não muito bem-vinda, não acolhida, ou resistências em várias formas. E quando eu comecei a compreender
e relembrar que não era meu, tipo assim, isso não é sobre você. Então, né, primeiro que não invalida e nem diminui o seu valor, isso óbvio, né? No nível consciente eu sempre soube, né? Mas no inconsciente, né, olhando para as nossas feridas emocionais e tudo mais, não necessariamente, né, é aquilo que a gente compreende. Mas para mim começou a ser muito mais leve. Algumas situações que me deixavam desconfortáveis, porque eu sabia que não era meu, não era sobre mim. E isso é algo que a gente pode levar para a vida de muitas formas. Calma que eu vou falar do outro lado, hein? Quando as pessoas te incomodam. Calma lá, que vai chegar também. E isso na vida é extremamente libertador. É um pouco como um dos 4 compromissos, que é não leve para o lado pessoal, né? E quando eu comecei a internalizar mais isso, eu lembrar, não leve para o lado pessoal, né? Não é sobre você, não tem nada a ver com você. Às vezes a pessoa está lidando com várias coisas que você não tem ideia e sempre assim, e não é sobre você, né? Nesse sentido também, né? É um reflexo do que a pessoa está vivendo e tendo mais empatia também com aquilo que você nem imagina que a pessoa está passando, né? Mas saber, isso não é meu, né? Não leve pro lado pessoal. Da mesma forma, um exemplo prático, quando, por exemplo, eu demoro para responder, gente, eu sou assim, a rainha de demorar para responder. E às vezes são pessoas que eu amo muito e que, demorei uma semana para responder. Óbvio, depende de cada situação, caso, momento, né? Mas um exemplo. Então, às vezes, quando acontecia do outro lado, e bem raro, porque eu sou uma pessoa zero carente, se não zero, bem próximo disso, mas que alguém demorava muito tempo para me responder, né? E quando acontecia, raramente de eu ficar, nossa, mas, puxa, né? Será que essa pessoa não me ama, né? Não sei, enfim, daquilo que a mente fala um monte. Eu falava, quando você deixou de responder, aquela outra pessoa ou essa mesma pessoa foi em algum segundinho por falta de consideração, carinho, amor, afeto por ela? Não. Então, né, isso também é uma forma da gente transformar e ressignificar algumas das narrativas internas e dos emaranhados mentais que a gente vai, né, aumentando e enredando, enfim, e dando corda, né, pra gente assim parar de dar corda. Então, voltando um pouco para essa liberdade emocional de cada vez mais se desconectar da aprovação do outro, da validação do outro, de ter a coragem de não agradar diante de um lugar sensato, tá, gente? Mas muitas vezes na vida a gente precisa fazer pela gente o que os outros não fizeram. Então, nos amar ainda mais, apesar de não ter sido amado e amada como a gente merecia ou deveria, ou perdoar alguém quando nem sequer te pediram desculpas ou compreenderam que fizeram algo que te machucou ou que realmente não era bacana, não era legal. Se acolher quando os outros não validaram as nossas emoções e se escolher quando fomos rejeitadas e rejeitados, porque muitas vezes a gente exige do mundo, do outro, das nossas relações, o que nem a gente dá pra gente mesmo, o que nem a gente consegue oferecer pra gente. E isso pode ser muito sutil, num lugar muito inconsciente também, mas se reflete em todas essas dinâmicas que a gente está constantemente criando e projetando. E aí, justamente, a gente vai se sentir rejeitado ou rejeitada numa situação específica, mas em algum nível dentro de nós, a gente também não está se acolhendo, a gente também se rejeita, porque essa é a parte mais difícil. Quando a gente percebe que algo nos incomoda em alguém, olhar para dentro numa conversa sincera, profunda, verdadeira. Por quê? Qual é a nossa identificação com aquilo? Da onde é a origem? Ou em qual nível a gente faz aquilo com a gente também? Porque, mais uma vez, a beleza que a gente vê no outro está dentro da gente. Mas a maldade também. De novo, mais um parênteses, né? Porque a gente sabe como é o mundo aí fora. It's wild.
mais, né, a questão pública, né? Eu não estou falando de situações extremas, agressivas, abusivas, de nenhum tipo de violência, né? Eu estou falando de uma conversa interna de autoconhecimento e madura, né? Onde a gente percebe que todas as pessoas são personagens dos nossos próprios enredos. E esses dias mesmo, eu me peguei refletindo, eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva. E com a meditação, com o meu trabalho, com a minha vida, mais, cada vez mais. E eu percebi como uma emoção específica que eu estava sentindo em uma situação há uns anos, que veio à tona de novo, novamente. Você conhece essa história, né? A mesma situação, parece que é a mesma coisa, é um déjà vu total, né? A gente está vivendo tudo de novo. E eu percebi que não era sobre pessoa tal, era sobre a projeção da minha insegurança naquela situação específica. Então, mais uma vez, personagens das minhas próprias narrativas, dos meus próprios emaranhados mentais. Eu estava projetando, né, naquilo. Só que para a gente chegar nessa conclusão, é necessário muita coragem, né, muita verdade, muito autoconhecimento. E isso acontece continuamente na nossa mente, porque a natureza da mente é julgar, né? Inclusive a meditação nos ajuda pouco a pouco a se libertar desse julgamento constante, dessa identificação, para que a gente possa observar, né? E cada vez mais na minha vida, ao longo da minha jornada pessoal e profissional, que se entrelaçam demais e quase que eu não consigo separar uma coisa da outra, eu fui cada vez mais observando o meu eu julgador, né? Não só no meu crítico, a minha crítica interna, né? Que me julgava, mas também o julgamento no outro, né? Para a outra pessoa. E quando a gente começa a tomar consciência, a gente começa a perceber como a nossa mente julga. E a fúria de fazer esse exercício de me desconectar desse lugar de julgamento. E eu acredito também um pouco pela minha pessoa, né? Ainda que todas as mentes são julgadoras, sem exceção. Sempre tive essa facilidade, né? Fazia parte de mim também não ser extremamente julgadora com as pessoas. Mas, obviamente, já fui muito mais do que eu sou hoje. Mas, cada vez mais eu comecei a perceber o que é julgamento e o que é discernimento. Porque quando eu me pegava julgando, eu automaticamente meio que falava assim, olha, você está julgando essa pessoa, deixa essa pessoa ser feliz, o que você tem a ver com isso, né? Cada um sabe de si, você não cuida da vida de ninguém, né? E tudo isso na mente muito rapidamente. E também comecei a perceber o discernimento, né? Porque é claro que a gente vai notar, né, as pessoas, as situações, de acordo com as nossas lentes, com a nossa experiência, com os nossos registros. Então, mais uma vez, o que a gente vê e projeta é muito mais sobre nós do que sobre o outro, do que sobre a situação. Tendo essa consciência, eu também comecei a usar o discernimento, né, e falar, bom, é interessante, né, mas eu não gostaria, né, quando eu for fazer isso, como essa pessoa está fazendo, eu acho que eu vou fazer diferente. Então, como se eu até pegasse uma certa inspiração, né, o que eu não vou fazer, por exemplo. E também, uma coisa que eu fui indo mais a fundo ainda, e às vezes vem à tona, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente tá livre, que a gente já não tá mais julgando tal coisa, ressignificou ou já passou de fase ali para uma coisa específica nossa, né? Para um padrão nosso, de repente ele volta e fala, oi gente, tô aqui de novo. É assim, né? Não é que estamos todas resolvidas e resolvidos. Então, quando algo, né, nessa conversa honesta, difícil, me incomoda em alguém, e recentemente eu fiz isso. Eu tinha um motivo específico pelo qual algo me incomodava, só que aí eu comecei a olhar mais a fundo. Não, olha bem, por que realmente te incomoda? Não, olha de novo, olha direito. E eu percebi algo novo. Eu percebi algo que eu não sabia que estava ali, que vem também de um lugar de comparação. Poxa, eu gostaria também de ter essa habilidade, né, de me comunicar e de subir num palco e de não sei o quê. E eu olhei para uma coisa que eu não tinha visto, com honestidade. Por isso que eu falo, às vezes tem que perguntar de novo e olhar de novo e mais fundo. Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo honesta com a gente mesma, mas
às vezes a gente não tá. E ressignifiquei isso. E usei do meu discernimento para a mesma pessoa, para a mesma situação, para o mesmo incômodo. Ah, tá. Não gostaria de fazer dessa forma aqui, isso aqui eu tiraria, mas olha só que maravilha a forma como faz isso aqui, né? Então meio que elevar a perspectiva mesmo. E eu entendi ali internamente, né, no meu jogo ali mental, por que me incomodava, o que eu achava interessante, né, no discernimento de separar, de também saber quem sou eu na fila do pão para saber o que está acontecendo, o que essa pessoa está sentindo, se ela está sendo verdadeira mesmo, autêntica. Quem sou eu para falar isso? Eu não sei de nada da vida da outra pessoa. Da mesma forma que não sabem da minha, entende? Então foi algo bem interessante. E é um exercício que eu aconselho para todo mundo, porque é muito isso, quando alguém te incomoda em algum nível, quando você vai destrinchando, vai olhando, vai aprofundando, você vai entender que é sobre você. Que em algum lugar existe uma identificação. Às vezes, a forma como aquela pessoa te tratou, te remeteu a um gatilho de quando você se sentiu rejeitada, não sei, ou não reconhecida, o que for. Mas existe alguma ligação com a forma como você se sente, né? E mais uma vez, quando a gente atrai e vive situações que são gatilhos para nós, né, e que de alguma forma apertam, colocam o dedo na ferida, apertam botões que estão ali, não é sobre o outro, é algo que estava ali, dormente dentro de nós, e alguma coisa daquela pessoa despertou aquilo. Né, algum inconsciente te lembrou da forma como te fizeram sentir, ou o que for, eu não sei, você vai achar lá, porque, né, cada pessoa é um universo. Mas ter esse discernimento e olhar com verdade para esses incômodos, né, que o outro gera em você, é muito libertador e transformador, porque não adianta a gente achar que é sobre o outro, porque a mudança é interna, né? Enquanto a gente está apontando o dedo, a gente não aprendeu nada, né? Realmente assim, é sobre uma reforma interna e íntima. Enquanto você está olhando no outro, o que o outro precisa fazer, olha para o espelho para ver o que você precisa fazer por si, né? Porque é muito isso. E diante dessa contínua reflexão nas minhas relações, eu continuei observando, né, refletindo sobre meus pontos de melhoria, né, porque ninguém é perfeito, né, e todos nós somos falhos e temos as nossas características não tão boas, né, temos a nossa personalidade, e por isso é tão importante olhar o outro com empatia, com compaixão. E eu tenho, mais uma vez, essa natureza e essa facilidade de ver o melhor nas pessoas, mas eu percebo que nem sempre eu sou vista da melhor forma, e tá tudo bem, continuo sendo quem eu sou, continuo tendo o mesmo valor, ainda que alguém eventualmente possa não ter validado, né, ou realmente visto a verdade de quem eu sou, tá tudo bem, vida que segue, né, a gente continua, e isso vale para tudo. Eu tenho certeza que em algum lugar está ressoando para você, em alguma situação específica. Mas ter essa perspectiva mais elevada, ao invés de julgar as pessoas, né? Saber que está todo mundo dando o seu melhor, no seu próprio nível de consciência, né? Buscando evoluir, também vivendo as suas próprias batalhas, né? Mais uma vez, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, da mesma forma que ninguém sabe o que eu estou passando. Então, que a gente possa ser mais gentil mesmo, né, com as suas relações ou com as pessoas que simplesmente passam nas nossas vidas, né? Porque no fim do dia, eu sei quem eu sou, do jeito que eu sou, muitas vezes foram essas situações mais desafiadoras, mais duras, que eu não fui tratada tão bem. Isso não me fez querer tratar mal as pessoas, pelo contrário, me fez falar, nossa, eu não quero tratar ninguém assim. E eu tô longe de ser perfeita, absolutamente, como todos nós, né? Mas eu sei que eu dou o meu melhor, assim, para ser uma pessoa melhor a cada dia, para olhar internamente, fazer essa reforma íntima, perceber o que é meu, o que é do outro, se eu tô julgando aqui, se aquilo me incomoda, o que em mim
se identifica ou qual parte de mim faz a mesma coisa comigo mesma, né? Sempre nessa análise profunda e verdadeira. Mais uma vez, nem todo mundo está preparada realmente, porque quando a gente fala de enxergar as coisas ruins no outro e para olhar bem que é sobre você mesmo, muitas pessoas param por aí. Só, não, isso aqui não é para mim. E aí não vai mais a fundo, né? Nessa sabedoria da vida que tudo é espelho e reflexo e a gente está continuamente interagindo com o nosso próprio mundo em todas as suas formas, em todas as suas expressões. Então, muitas vezes é sobre um novo olhar, sobre uma nova perspectiva mais elevada, mais empática, mais compassiva com o outro e com a gente mesmo. Porque eu falei de uma virtude, né, minha, de ter essa facilidade de não julgar tanto, mesmo desde que eu me entendo por gente, né, de ter mais compaixão e empatia e flexibilizar, mas eu sempre fui muito crítica comigo mesma. E mais essa coisa de me sentir responsabilizada, culpada, isso melhorou demais, assim, não tem nem comparação há anos atrás. Mas isso não me faz melhor do que ninguém, porque eu acolho o outro e não acolho a mim. Por que a gente não pode se acolher como a gente acolhe uma amiga, um amigo? Então, não é porque eu sou mais evoluída, porque se eu não estou acolhendo nem a mim mesma, né? Mas é o meu ponto de melhoria, o meu ponto de limitação, o meu ponto de melhoria, e que a gente possa cada vez mais nos acolher o outro, a outra, com essa visão, né? De empatia, de compaixão, de sabedoria, porque tudo é sobre o filme da nossa própria vida. Então, que a gente possa ressignificar o que é preciso, voltar e acessar, né, nas memórias aquilo que nos permite ter mais força, né, ter mais empatia e a partir de situações dolorosas ou desafiadoras ser uma pessoa melhor, não pior. Bem, já me delonguei bastante, não tenho ideia de quanto tempo tá essa reflexão, mas espero que tenha feito sentido por aí. Me conta, que eu fico muito feliz em saber, e eu preciso, né? Porque essa troca, senão eu tô falando com uma câmera, eu sei que eu tô falando com milhares ou milhões de pessoas, então é isso que eu quero receber, né? E compreender o outro lado aí. Não deixe de encaminhar, compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem, se inscrever no canal, avaliar o podcast, me seguir no Instagram, enfim. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada pela sua presença aqui.